Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vou ler, preste bem atenção, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Deus Santo, eu te agradeço, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui e prestar a Ti, meu Deus, o nosso culto, de uma forma deliberada, e com nossos corações quebrantados, com nossos corações felizes diante de Ti. Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, e desejamos muito que o Teu reino avance em nossas vidas. Ajuda-nos a divulgar a Tua palavra e que nós possamos ser edificados, exortados, consolados pela Tua palavra. Senhor, neutraliza toda a arma maligna. Senhor, nos cerca com o Teu poder e engrandeça o Teu nome. Assim rogamos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Diante da atual conjuntura, por todo o contexto que vivemos neste século 21, especialmente no Brasil, não apenas pela evolução tecnológica, pelo acesso a informações que está disponível a todos, mas principalmente pelo pecado que está se alastrando no nosso país, que está se alastrando no mundo, proporcionando o que proporciona para as igrejas organizadas algo que estão retendo. Eu digo que não permita a igreja organizada, a brasileira, eu quero especificar a brasileira, a não transformar. O que ocorre, então? A igreja brasileira, ela perdeu a essência, ela está perdendo a essência. A igreja brasileira, ela está perdendo o seu caráter divino. A igreja brasileira está perdendo isto. E a igreja brasileira, ela está se aparentando, ela está se moldando com o mundo. E quando eu digo com o mundo, eu digo com o mundo imoral. A igreja brasileira atual, contemporânea, ela está aderindo a tudo que é mundano. E por conta disso, mais uma vez, eu vou apresentar e enfatizar o novo nascimento, a doutrina do novo nascimento, com base neste texto de Paulo. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. E eu peço, por favor, preste muita atenção. Há pessoas que, no momento que se encontram em grupo, elas não têm o mesmo comportamento como se estivessem só. Como assim? Há pessoas que, quando elas estão em grupos, os comportamentos são distintos. Quando esta pessoa, vamos colocar essa pessoa A, está só, ela age e tem a naturalidade de ser calma. Entretanto, quando ela está em grupo, ela deixa de ser calma e passa a ser uma pessoa nervosa. Quando ela está só, ela
tem uma determinada posição. Todavia, quando ela está em grupo, ela muda o posicionamento dela. Essa pessoa A, quando ela está só, ela tem um determinado tipo de linguajar. No entanto, quando ela se encontra em grupo, as palavras dela se alteram. A pessoa que age desta forma, ela libera determinados sentimentos que até então estavam reprimidos. Com certeza você deve conhecer uma pessoa assim, que quando ela está só, ela tem um determinado comportamento, e quando ela está em grupo, o comportamento dela se altera. Causa estranheza. O que eu quero, esta pessoa, ela se modifica, ela é influenciada pelo grupo. Esta pessoa, ela se molda pelo grupo. Uma das explicações para que uma pessoa tranquila, com linguajar prazeroso, vamos dizer dessa forma, uma pessoa calma, uma pessoa com determinado posicionamento, uma pessoa que age de uma forma quando está isolada e de outra forma quando está inserida no grupo, reside na existência de fatores psicológicos. Como assim? Eu vou pontuar alguns. Eu fiz algumas anotações, eu quero que vocês prestem bem atenção para entender o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. O número. Por causa do número de pessoas, esta pessoa A, ela tem a sensação de segurança. Então, ela muda o posicionamento dela. Ela age de forma diferente. O comportamento dela é diferente por causa do número de pessoas. Então ela se sente segura. O grupo passa a ela uma, em tese, sensação de segurança. Um outro fator é a sugestão. Há sugestões distintas por parte do grupo. Então, as sugestões começam a influenciar esta pessoa. Contágio. A pessoa A é contagiada pelo grupo. Novidade. Esta pessoa A deseja viver o novo, que as pessoas lá fora chamam de aventura. Isso são fatores psicológicos que faz esta pessoa A agir de uma forma diferente quando está inserida em um grupo. Anonimato. A pessoa A sente-se privilegiada, porque ela está dentro de um grupo. Então, ela representa o grupo. Ela age em nome do grupo. Então, tudo que ela faz permanece anônimo. Não foi ela que fez, foi o grupo. E este fator é interessante. A psicologia explica que é imitação. Esta pessoa A se sente conforme o grupo. A moda, eu estou igual a eles. Então, o número, sugestão, contágio, novidade, anonimato, imitação, são fatores psicológicos que permite, ou que faz esta pessoa agir de forma diferente. Então, quando ela está só, ou com uma pessoa ou outra que ela conhece, ela age de forma diferente. E quando ela está no grupo, o comportamento, as atitudes são distintas. E uma das respostas são os fatores psicológicos. Um exemplo disso é uma pessoa que torce para um determinado time. Ele torce para um determinado time aqui de São Paulo. E ele vai ao estádio de futebol. E é tranquila, não quer confusão, não é violenta. Ela está indo para o estádio de futebol só. E ela está caminhando tranquilamente. Quando chega ao estádio, ela se insere na torcida organizada. E, via de regra,
As torcidas organizadas causam violências. As torcidas organizadas promovem conflitos. As torcidas organizadas chegam até mesmo matar pessoas. E essa pessoa, quando se insere nessa torcida organizada, ela está neste grupo, ela começa a se moldar com este grupo. O grupo transforma esta pessoa. O grupo molda esta pessoa. O grupo faz esta pessoa agir de uma forma distinta que age habitualmente. Perceba bem, o grupo influencia, não o contrário. O grupo molda, não o contrário. O grupo modifica, não o contrário. Cada povo tem sua cultura. Como assim? Nós que residimos aqui na capital de São Paulo, nós temos uma cultura, uma crença, linguajar, modo de andar, de vestir, diferente de uma pessoa que mora no Nordeste, uma pessoa que mora no Sul. Porque a cultura ela é relativa. A cultura ela pode se relativizar dependendo do povo. O povo asiático, a cultura do povo asiático é distinta do norte-americano. A cultura do norte-americano é distinta do povo russo. A cultura do povo russo é distinta do povo da América do Sul. Então, a cultura, ela pode se relativizar, depende do povo. Porém, os valores divinos são absolutos. Como assim? Os padrões morais de Deus, eles são plenos. Esta Bíblia Sagrada, que nós temos como regra, a Bíblia cristã, ela deve ser cumprida, ela deve ser observada pelos cristãos, independentemente da cultura. Por incrível que pareça, nosso Deus é tão perfeito que esses escritos de anos por várias pessoas e de idiomas distintos, ela se encaixa de forma plena, perfeita, em todas as culturas e em todos os tempos. Os valores que Deus deixou aqui, eles são absolutos. A cultura não. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor. Eu falei que nós vamos discorrer em alguns versículos bíblicos. Paulo, ele fala algo muito interessante aos irmãos de Coríntios. Paulo fala dessa forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Para mim, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: para mim, tudo é permitido. Entretanto, nem tudo é proveitoso. Para mim, tudo está permitido, mas não me edifica, não é bom. Paulo, o que Paulo está combatendo? Este mesmo texto está da mesma forma em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, da mesma forma. O que Paulo está combatendo? Ele está combatendo a libertinagem. O que Paulo ele está combatendo? Os irmãos de Coríntios, entretanto, na verdade, esses irmãos deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: hoje eu estou livre.
Hoje eu sou salvo. Hoje, presta bem atenção, irmãos, olha que interessante. Eu desci as águas. Eu profetizo. Eu falo línguas. Eu carrego uma Bíblia debaixo do braço. Vamos contextualizar com a igreja atual. Hoje eu prego o evangelho. Eu canto no grupo das irmãs. Eu canto no grupo de louvor. Eu toco na igreja. Então eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para andar da forma que eu quero. Eu sou livre para falar como eu quero. É isto que os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, passou para Paulo. Aí Paulo exortou esses irmãos. Paulo, ele escreve dessa forma: realmente, para nós tudo é permitido. Mas preste atenção, nem tudo me convém, nem tudo me edifica, nem tudo é proveitoso. Nós somos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Jesus nos libertou das correntes que estava nos levando à força para uma condenação eterna. Jesus nos libertou, nós somos livres disto. Mas nós não devemos viver esta libertinagem. Tá certo? Tudo me é permitido. Nós somos livres. Nós somos livres. Entretanto, nem tudo me é aproveitoso. Nós fomos chamados para ser livres. Viver uma liberdade não é viver uma libertinagem cristã atual. Viver com Cristo não é viver a moldura dessa libertinagem, deste evangelho diluído. Desse evangelho fraco, desse evangelho que tem tudo, menos Cristo. Esta mesma ideia, Paulo, ele fala lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Abra a tua Bíblia, por favor. Paulo fala desta forma, é a mesma ideia. Em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha que interessante. Nós fomos chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade que Cristo deu a cada um de vocês para dar ocasião à carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito para promover as suas obras. E quais são as obras da carne? É a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, atos homossexuais, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Vocês são livres. Mas não use esta liberdade para praticar estas coisas que estão no verso 19. É isto que Paulo ensinou aos irmãos de Corinto, que serve para todas as igrejas de todos os anos, com as diversas culturas.
seja ocidental, seja oriental, seja branco, seja negro, seja rico, seja pobre, seja do Nordeste, seja nortista, seja o que for, estes valores absolutos divinos, eles devem ser vividos por nós, por você, por mim. A carne, ela tem sinônimo de libertinagem. A carne, ela tem sinônimo de extrapolar os limites. A carne, ela é o desejo natural da pessoa. São todas estas coisas que o mundano pratica intencionalmente, mas com entendimento cegado. Agora, eu sou de Cristo. Então eu posso fazer todas estas coisas. Eu participo de grupos, eu tenho um cargo eclesiástico, eu dou oferta, pago dízimo, eu posso ver todas estas coisas. Não pode. Para mim, é permitido assistir uma televisão, mas não me edifica essas novelas que tem adultério, fornicação, violência. Para mim é permitido usar uma bermuda, mas não me edifica usar roupas sensuais, que atrai a atenção do próximo ou da próxima. Para mim é permitido ter um linguajar simples, polido, mas não me edifica ter um linguajar com gírias, palavrões. Para mim é permitido ouvir músicas, mas não me edifica ouvir funk, ouvir essas músicas que traz palavras de orgias. Para mim é lícito me divertir, rir, mas não me edifica o carnaval. O cristão, ele não tem que ser aquele rancoroso, amargurado, aquele chato, no canto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus criou este mundo para nós. Nós nascemos para ser felizes. Você nasceu em Cristo para você ser feliz, mas não use essa liberdade para pecar, para entristecer o Espírito Santo. E esta mensagem, ela vem ao encontro perfeitamente com os crentes atuais. Portanto, qual é o problema dos evangélicos entre aspas atuais? Lendo o texto na epístola do capítulo 12, Paulo fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que interessante que Paulo fala. Transformar pela renovação do seu entendimento. Qual que é o problema então, pastor? O que ocorre nos dias atuais? Dois problemas muito sérios. Vou pontuar dois. Primeiro, estes cristãos, entre aspas, que estão dentro da igreja de hoje, estão dentro de uma igreja organizada de hoje, eles não transformam ninguém, eles não alteram o pensamento de ninguém, absolutamente. Eles não influenciam ninguém eles influenciam. Este é o primeiro problema. O segundo problema é que eles se moldam
com este mundo. Eles vão se moldando, eles vão se aparentando com este mundo. Nós olhamos para os cristãos de hoje, eles são iguais às pessoas que não têm Cristo. Então vamos entender. Se o cristão hoje não transforma as pessoas pela renovação do entendimento, e se elas se moldam com o mundo, qual que é o grande resultado disso? Os escândalos. É por isso que muitas pessoas que não entendem o Evangelho, muitas pessoas que não compreendem o que é Jesus Cristo, muitas pessoas que não entendem o que significa falar assim, estou indo a uma igreja para poder mudar a minha vida. As pessoas que estão lá para o lado de fora, olham para a igreja e fica com a boca aberta, fica espantada. Por quê? Porque as pessoas não transformam. Os evangélicos de hoje, eles se moldam. E nunca vivemos uma crise tão latente na igreja como a igreja atual. E eu pontuei algumas coisas que a igreja se moldou. Primeiro, balada gospel. Isso aqui é culto de ensino. Balada gospel. Hoje existe a tal de balada gospel. Funk gospel. Gíria gospel. Oração gospel. Louvor gospel. Profecia gospel. Pregação gospel. Levanta a mão que eu vou profetizar. Ó o varão de branco. Roupas gospel. Unção gospel. Dízimo gospel. Oferta gospel. Pregação gospel. Tem mais. Divórcio gospel. Apóstolo gospel. Palavrão gospel. E para finalizar, o carnaval gospel. Festa junina, gospel. E nós vamos nos moldando. Nós, quando eu digo nós, essas pessoas que estão lá, aqui não. As pessoas vão se moldando a isto, vão se transformando a isto. Eu vou para a igreja para quê? Não tem balada não, calma lá. Na minha denominação tem a balada gospel. A cerveja sem álcool. O som não tem palavrão, mas tem aquele pisca-pisca, é todo mundo pulando, é aquela alegria. Não, lá tem a balada gospel. Não tem vigília na igreja. Porque a vigília, a pessoa canta, prega, ora 30 minutos e finaliza. Vigília não tem. Mas o pastor apaga as luzes da igreja e fica aquele som, e lá os jovens ficam lá. Ah, então eu vou para essa igreja. Tem balada gospel. Só não ficar bêbado. Eu vou para a sua igreja? Não, porque eu tenho que me vestir de uma forma adequada. Eu tenho que me vestir com uma forma, com uma roupa que tem um pouco de pudor. Não estou dizendo aqui para ninguém usar burca, pelo amor de Deus, entenda a palavra. Eu não vou para essa igreja não. Não, agora tem a roupa, a moda gospel, que a saia vai até o pé, mas molda todo o seu corpo. Não tem problema. Agora tem a roupa gospel. Vou para essa igreja não. O pastor fica falando contra o pecado. O pastor fala que adultério é pecado, que divórcio é errado. Se a mulher queimar o arroz e se divorciar, e ela se casa, e o marido se divorciar da mulher porque ela queimou o arroz, e o marido casar com uma outra pessoa por causa desse motivo, ele fala que é adultério, eu não vou lá não. Não, minha igreja é diferente. Agora tem o divórcio gospel.
Jesus falou que por causa da dureza de coração deu a carta de desquite, deu a carta de divórcio. Aí tira um texto fora de contexto, esquece a palavra adultério e fica um monte de homens trocando de mulheres como trocam as gravatas. É o divórcio gospel. Presta bem atenção no que eu quero ensinar a vocês. É o que nós estamos vivendo hoje. E não se escandalizem se os anos vão passando e as coisas vão piorando cada dia mais. Eu não vou na tua igreja porque agora está época de carnaval. E por anos eu fui passista da escola X aqui de São Paulo. Estava no Anhembi e fazia, eu não vou lá, não, calma lá. Na minha igreja agora tem um carnaval, ou como é que é? É o carnaval gospel. O povo roda, fala até em línguas lá. Tem um carnaval gospel, vamos tocando pandeiro, ziriguidum-dum-dum, sambando, sapateando ao encontro de Jesus. Então, o que ocorre com essas pessoas? Elas se moldam ao mundo. Elas se transformam por causa do grupo, da cultura. É o que está ocorrendo com a igreja contemporânea. É o que está ocorrendo com as igrejas brasileiras organizadas. Sabe por qual motivo? Sabe por qual motivo isso está ocorrendo hoje? E o pecado vai se proliferar, e vão ficar um monte de pessoas dentro das igrejas mortas. Sabe por qual motivo? Por causa de uma doutrina que não lhes foi passada, do novo nascimento. Não foram geradas no Espírito, tomaram um banho de piscina, fizeram voto diante de um homem, se molharam numa piscina e pensam que são salvas, batem no peito e nos chamam de conservadores, nos chamam de crentes mimimi, falam que nós somos antipáticos. Mas na Inglaterra só houve um grande avivamento promovido pelos irmãos Wesley, Jonathan Edwards, porque eles pregaram contra o pecado. E por incrível que pareça, há homens que o público deles eram tão pequenos que às vezes chegaram até a desanimar, mas Deus era na vida deles. E não foi ensinado a esses cristãos, presta atenção, a doutrina do novo nascimento. O que consiste a doutrina do novo nascimento? A palavra de Deus, o evangelho. O que consiste o evangelho? Evangelho é cruz. Evangelho é Cristo pregado num madeiro. O que é evangelho? Evangelho é Cristo se encarnando num homem, o próprio Deus se encarnando de um homem, por causa dos nossos pecados, e se entregando na cruz do Calvário. Isso é evangelho. Isso é mensagem para cristão. O que se consiste o evangelho? Como Paulo diz, ele se fez pobre para que nos fizesse rico. Está falando de dinheiro? Não. Está falando das coisas espirituais. Porque Paulo escreve que nós somos abençoados em tudo nas regiões celestiais. O que consiste o evangelho? O evangelho consiste que nós devemos renunciar a este mundo. Abrir mão das coisas terrenas. O que consiste o evangelho? Que toda a nossa ação, a nossa respiração, o nosso andar, o nosso caminhar, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória, para a honra, para o louvor daquele que tudo criou, chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Isto se consiste o evangelho. E qual deve ser a nossa esperança?
ficar rico, ganhar na Mega Sena, ter um iate, um helicóptero, não. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. E até lá, você tem uma missão junto comigo. Pregar Cristo, pregar esse evangelho que tem poder de transformar pessoas. Isto consiste o evangelho. Quando esta palavra vem ao encontro de uma pessoa que peca, que sabia que estava condenada, porque a tua natureza te condena. Paulo ensina isto. Paulo fala dessa forma, que não há um justo sequer, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo nos dá vida. Então o que consiste? É você saber que você estava condenado, que você estava condenada, e por causa de Cristo, a tua esperança é morar no céu. Pastor, e a agonia que eu passo neste mundo, e as lutas que eu passo neste mundo, seja bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas a palavra para você é, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e você também vai vencer. E quando esta palavra vai ao teu encontro, e você percebe a tua situação, vai te gerar um arrependimento sincero. Nossa, como eu pequei. Como eu pequei. O teu entendimento começa a sofrer uma renovação. É um efeito chamado metanoia. Você começa a olhar, assim, você começa a se arrepender, a chorar, a se prostrar diante do santo, santo, santo Deus de Israel. Você consegue entender que você era um miserável pecador ou pecadora, e você se converte a Ele. E Ele começa a ser o teu Deus, o teu Senhor. Aí você começa a ter vontade voluntária, tão linda e tão grande, de ler a Escritura, de orar. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Estou em casa, oh meu Deus, estou ocioso, o que eu faço? Aí vem aquela coisa do Espírito Santo, vai para o teu quarto orar. Aí Deus me visita, é a mesma coisa que deve ocorrer na tua vida. O que eu vou fazer? Vou ler a epístola aos Filipenses, 4 capítulos, rápido. Então você começa a viver para Cristo. As tuas atitudes, o teu comportamento, o teu pensamento. Olha a igreja que eu estou ensinando. O teu pensamento, o teu coração. Antes era aquele forró horrível, com aquele cantor horrível. Hoje você coloca um louvor cristocêntrico, que exalta Cristo, que engrandeça a Cristo, que diz que Cristo é Deus. Antes, você olhava ociosa, não tem uma vizinha aqui para eu falar da vida de alguém. Hoje, você começa a orar pelas pessoas, interceder pelos teus inimigos. Porque você se move, você olha para isto, que são valores, que é a Bíblia Sagrada, que são valores absolutos, que são padrões divinos, e você começa a viver. Esta é a doutrina do novo nascimento. Você é gerado, você é gerada na cruz de Cristo. Teu anseio é Cristo. Presta atenção, o teu desejo é Cristo. Não tem, a vontade que você tem é de pregar Cristo. Vem uma pessoa do teu lado, começa a reclamar da vida, é a tua deixa para falar de Cristo. O teu desejo é evangelizar, é fazer uma obra social, para que Cristo seja engrandecido. Quando você vai trabalhar, o teu desejo é a glória dele. Quando você está se alimentando, antes de colocar a comida na boca, você agradece. Meu Cristo, obrigado. Porque você foi gerado por Ele. Gerado pela palavra. E você, sendo uma pessoa só, você transforma, influencia um grupo inteiro. Entenda o que eu vou dizer.
Este é o problema da igreja atual. Qual pastor? Chamado mundo gospel. O que eu estou te ensinando nesta noite? A transformar pessoas através do teu comportamento, através da tua palavra, através da tua oração. Aí você vai me dizer assim, presta bem atenção, que o Espírito Santo agora está queimando o teu coração, mas eu sou uma só, pastor. A minha família é grande, a comunidade é grande, os meus vizinhos são grandes, o grupo é grande, mas Paulo fala que as nossas armas são poderosas em Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Tem homens que só mudou um país inteiro. Tem homens que até hoje influenciam, até hoje eles são referências para nós. Pastor, como que eu faço? Deixa o Espírito Santo usar a tua boca, deixa o Espírito Santo usar as tuas pisadas, deixa o Espírito Santo usar as tuas ideias, deixa o Espírito Santo usar as tuas palavras, deixa o Espírito Santo te usar, porque a tua arma em Deus, a tua arma é poderosa. Sabe para quem eu estou pregando nesta noite? Eu estou pregando para pessoas que há anos desejam a salvação de alguém e não consegue. Ou há pessoas que desejam muito que o marido seja salvo, ou que o filho seja salvo. Sabe para quem o Espírito Santo está falando nesta noite? Para pessoas que desejam tanto dizer aquela palavra: eu e minha família servimos ao Senhor. Sabe qual que a palavra de Deus para o teu coração é? Transforma esta pessoa, transforma este grupo, transforma a tua família, transforma o teu vizinho, transforma os teus parentes, transforma os teus filhos, transforma os teus amigos, através do poder da palavra de Deus. É por isso que Ele nos chamou, é por isso que Ele chamou você. Você pode vir a esta igreja todo dia caminhando só. E se você olhar com os teus olhos carnais, você não vai ver ninguém do teu lado. Mas o Espírito Santo habita em você. Você nunca está só. E eu finalizo desta forma. Estas pessoas do mundo gospel, elas trazem tanta vergonha para o Evangelho, se elas soubessem. É uma decepção tão grande ver essas pessoas se comportando como mundano, se comportando, falando, agindo, se vestindo como mundano. Se elas soubessem como que elas entristecem o Espírito Santo de Deus, como que elas entristecem a noiva de Cristo. Elas estão na igreja, mas elas não são igrejas.